Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, tudo bem? O Notícias do Bem de hoje começa mostrando a alta na produção da indústria brasileira. 2021 fechou em alta depois de 2 anos e a tendência de crescimento continua. Para o Instituto, os números representam uma melhora significativa após a redução registrada durante a pandemia de Covid-19. O IBGE reforça que, apesar dessa alta em 2021, o setor perdeu ritmo ao longo do ano. No segundo semestre, por exemplo, teve perda acumulada de 3,4%, culpa da escassez de matéria-prima e do aumento do custo de produção. Outras condições também explicam esse cenário. Fatores internos, como a inflação e a queda da renda dos trabalhadores, fazem parte dessas razões. 3 das 4 maiores categorias econômicas tiveram bons números. As atividades que se destacaram foram veículos, que subiram 20%, máquinas e equipamentos, com um aumento de 24%, e metalurgia, que subiu 15%. Nos traz que em 2022 a gente pode ter uma retração ali, o impacto dessa taxa de juros na indústria, porque o capital, o financiamento para as indústrias fica mais alto, né? Saiu de 2% ao ano o custo do dinheiro para 10,75%. Então isso tende a impactar também a produção industrial. O mais se destacou foi a de caminhões, tá? Então caminhões teve uma produção maior. De carros não, de carro ainda está com uma produção mais enroscada, falta de peças, esse tipo de coisa, e foi justamente isso que fez que o preço do carro subisse tanto. Então, para você pensando no seu bolso, essa alta do preço de carro significa que a alta de preço de carros junto com a alta da taxa de juros significa que não é momento de comprar carro. O preço dos carros tem um ciclo, então tem períodos que ele dá essa alta e está mais alto, mas tem períodos que não tem tanta alta. Então, o ideal é que você espere, adie a compra do carro. Confira agora os outros destaques do programa desta quinta-feira, dia 28 de julho. Novas regras para rotulagem de alimentos entram em vigor em outubro. Mesa diretora da Igreja Presbiteriana do Brasil é eleita durante o Supremo Concílio. A Agência de Energia Elétrica aplica mais 2 revisões para reduzir a conta de luz. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar.
Notícias do Bem está começando e a gente já agradece a sua audiência, né? Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando aí a programação da IPP-TV na manhã de hoje, você que estava acompanhando a Tainá no nosso Tudo Mais, você que estava acompanhando também o Sala de Prosa com os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora nas nossas lives, prazer em recebê-lo aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo você também que está nos acompanhando pelas rádios parceiras, está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros? Que bacana. Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, aproveita esse comecinho aqui, já vai lá na sua loja iOS ou Android, procura por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo, você vai ter acesso à programação de qualidade, né? Então a gente vai ter música cristã 24 horas por dia, além de momentos devocionais e a programação ao vivo aqui da nossa IPP-TV, simultaneamente pela Rádio Pinheiros. Grande abraço para você também que está nos acompanhando aí pela Rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo ligado pela Rádio Rumo ao Sertão, aqui no nosso Notícias do Bem. Muito bom contar com a audiência de todos vocês no programa de hoje. E a gente começa com notícia: no próximo dia 9 de outubro, entram em vigor as novas regras para rotulagem de alimentos no Brasil. Uma das novidades é a obrigatoriedade de um símbolo informativo que deve constar na frente da embalagem. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o objetivo é esclarecer o consumidor de forma clara e simples sobre o conteúdo de nutrientes que tem relevância para a saúde. No novo design, haverá uma lupa para identificar o alto teor de 3 nutrientes, principalmente: açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. O símbolo deverá estar na frente da embalagem, na parte superior, por ser uma área facilmente capturada pelo nosso olhar. É obrigatória a veiculação do símbolo de lupa com indicação de um ou mais nutrientes, conforme o caso. E um dos momentos mais importantes do Supremo Concílio, que segue até domingo em Cuiabá, foi a eleição da nova mesa diretora da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a nossa equipe, claro, acompanhou tudo de perto. Confira um trecho da reportagem que a gente vai rever na edição de hoje. A manhã do primeiro dia de Supremo Concílio foi de muito trabalho para os 1.400 delegados, que representavam igrejas e presbitérios de todo o Brasil. O ato de verificação de poderes foi inteiramente digital e registrou a presença por meio do aplicativo e Calvinos. As primeiras votações foram para a nova mesa diretora da igreja. Ao todo, 6 líderes foram indicados para a presidência da igreja por sínodos e presbitérios da IPB de todo o país. Mas aqui no plenário, só 3 concorreram ao cargo. E o reverendo Roberto Brasileiro, com 1.014 votos, foi reeleito para o quadriênio que vai até 2026. Roberto Brasileiro Silva nasceu em 1951, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. É pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, na mesma cidade, desde a organização, em 1983. Também atua como professor de teologia. Este é o 6º mandato dele à frente da denominação. Brasileiro também é conhecido por unir os diferentes grupos de pensamentos da igreja. O reverendo Marco Sérgio foi eleito vice-presidente. Outros 4 oficiais foram escolhidos pelo plenário como secretários. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você. O Supremo Concílio continua acontecendo lá em Cuiabá, vai até o próximo domingo. E como informação também, já vale, né, a gente passar para você que 51% de todos os relatórios encaminhados ao Supremo Concílio já foram votados pelas comissões. O evento continua então até domingo em Cuiabá e a gente vai atualizando, você vai trazendo as informações do Supremo Concílio aqui no nosso Notícias do Bem. E a Caixa anunciou que já distribuiu mais de 13 bilhões de reais do resultado de 2021 do FGTS nas contas. A repórter Júlia de Lima está com a gente ao vivo, vai trazer todas as informações a respeito desse assunto. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Olá, querido, bom para você, bom dia para quem está acompanhando Notícias do Bem. Isso mesmo, com isso, as contas de FGTS contempladas renderam mais de 5% ao ano, índice que corresponde ao dobro da correção da poupança em 2019%. A distribuição do lucro do FGTS é uma medida legal, que tem como objetivo aumentar a habilidade das contas do trabalhador. O resultado do fundo é decorrente do retorno de suas aplicações em investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde.
Na distribuição dos lucros anunciada essa semana, receberam o crédito cerca de 106 milhões de trabalhadores que tinham conta de FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2021. E olha, quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador vai receber. Para consultar o saldo do Fundo de Garantia, o trabalhador deve o fundo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Mas quem não puder fazer a consulta pela internet, pode ir a qualquer agência da Caixa e pedir o extrato no balcão de atendimento, que vão ter todas as informações certinho lá. Volto com você, Quirino. Tá certo, Júlia, obrigado pelas informações. Amanhã você volta, né, aqui no Notícias do Bem, com mais informações pra gente. Até amanhã. Isso mesmo, até amanhã. Até amanhã. Tchau, Júlia. Daqui a pouco tem o Matheus também trazendo informações ao vivo pra gente aqui no nosso Notícias do Bem. E durante a gravidez, o estado nutricional tem impacto direto no bem-estar da mulher e no crescimento do bebê. É claro, né? As necessidades da gestante aumentam de forma a apoiar o desenvolvimento do filho. Por isso, é essencial que a grávida tenha a alimentação adequada à fase em que se encontra. O desafio para a grande maioria é manter uma dieta segura, que atenda a todas as necessidades da mãe e do bebê que está sendo formado, sem que haja ganho de peso excessivo. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente a respeito desse tema é a nutricionista Juliana Monteiro. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Aliás, fique à vontade, né, para participar aqui no nosso Notícias do Bem. Deixe o seu bom dia, seu boa tarde. Como é que está indo a sua semana? Já está se preparando para o fim de semana? Hoje é quinta-feira, né? Já dá para fazer os planos aí de sábado e domingo. Conte tudo para a gente. Compartilhe como é que está o tempo na sua região. Enfim, fique à vontade. Esse espaço do chat aqui é todo seu, nós queremos sua participação. E o ronco é um som produzido pela vibração dos tecidos da faringe, provocada pelo estreitamento da musculatura das vias respiratórias. É meio complicado, né? São muitas as causas. Algumas pessoas roncam quando dormem de barriga para cima, após comer muito ou usar algum remédio, por exemplo, mas tem muitas outras causas e quem está participando do Notícias do Bem ao vivo a partir de agora para falar com a gente a respeito desse assunto é a médica otorrinolaringologista, doutora Mariana Esbrana. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui no Notícias do Bem. Olá, bom dia. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Imagina, o prazer é nosso. Bom, primeiro, explica pra gente como é que funciona essa coisa do ronco, né? A gente falou aqui no comecinho a respeito das cordas vocais, da faringe, enfim, mas tecnicamente, como é que isso funciona aqui na gente? É isso mesmo que você falou. O ronco é um ruído, né, causado pela vibração dos tecidos moles da faringe quando o ar passa por pontos de estreitamento. Normalmente o ar ele tem um fluxo laminar. Quando ele passa por esses pontos de estreitamento da nossa via aérea, ele turbilhona e faz vibrar esses tecidos moles, que é o que causa esse ruído. Então, qualquer fator potencial de estreitamento da via aérea inclui, então, causas na região do nariz, presença de desvios de septo, aumento dos cornetos, adenoide aumentada, pólipos, distúrbios também alterados da garganta, então, retroposicionamento da mandíbula, da maxila, a língua muito grande, ou até mesmo alterações na região da laringe, da conformação da epiglote, que é uma cartilagem que é utilizada para fechar a via aérea que engole, para proteger o pulmão. Qualquer alteração que estreita a via aérea, ela é capaz de causar o ruído do ronco. Agora, tem fatores externos, né? Tem muitos fatores externos, por exemplo, que fazem com que a pessoa tenha ronco à noite, não é isso? Isso mesmo. Tem algumas pessoas, por exemplo, que só roncam em situações específicas. Por exemplo, só roncam quando dormem de barriga para cima. Existem algumas pessoas que só bebida alcoólica antes de dormir. Isso acontece porque o álcool ele causa um relaxamento muscular. Então, quando a gente consome bebida alcoólica, é mais fácil da via aérea fechar, porque a gente tem uma hipotonia dos músculos que são responsáveis por manter a via aérea aberta. Então, ela acaba sofrendo um certo coladamento, o ar turbilhona e causa o ruído do ronco. Existem outros fatores também, por
exemplo, crises alérgicas. Quando a gente está com a alergia atacada, o nariz ele sofre um certo inchaço por dentro. E aí também é mais fácil da gente ficar em situações. Uso também de medicações que relaxam a musculatura, alguns tipos de indutores do sono, alguns tipos de antidepressivos, também são condições que podem causar esse ruído. Uhum. E aí, assim, as pessoas elas têm noção de que roncam, porque às vezes, assim, as pessoas parece que não sabem, né? Às vezes o cônjuge acorda, o marido ou a esposa, fala assim, você roncou a noite inteira. Você fala, não, eu não ronco. É muito comum a gente achar que não ronca, né, inclusive. Isso mesmo, é extremamente comum. Muitas vezes a pessoa ela só tem essa consciência de que ela ronca por conta de uma queixa do parceiro, ou então de uma queixa de alguém que vive no mesmo domicílio, que comenta sobre o ronco. E o ronco ele é um sintoma extremamente prevalente. Tem alguns estudos que mostram que 20 a 40% adultas roncam. Mas nem sempre a pessoa ela tem essa percepção. Isso é um ponto importante também, porque o ronco, ele sempre tem que levantar uma bandeirinha de alerta, porque ele é o principal sintoma da apneia obstrutiva do sono. E a apneia já é uma doença que traz mais repercussões para a nossa saúde do que o ronco. Ela pode, por exemplo, aumentar risco de doenças cardiovasculares, risco de doenças cerebrais, como derrame, e até aumenta o risco da mortalidade, assim, de uma forma geral. Uhum. E o ronco, ele interfere na qualidade do nosso sono, doutora? Porque, assim, me parece que ele interfere na qualidade do sono do parceiro, né? Para quem é casado, obviamente, é um problema sério se você tem um parceiro que ronca. Agora, ele interfere na qualidade do nosso sono? Quem ronca dorme pior? Isolado, só o ruído, ele não necessariamente vai prejudicar o nosso sono. Só que o fato do ronco estar muito associado com a apneia, né? A apneia, ela quando a gente tem um colapsamento completo da via aérea. Então, a via aérea, ela fecha durante o sono, o ar não passa, a gente não respira, e aí a gente precisa ter um micro despertar para que a gente recupere esse fluxo respiratório. E aí, esses micro despertares fragmentam o sono. Então, a gente não consegue atingir o sono REM, que é o sono em que a gente tem o relaxamento completo da musculatura, que a gente tem a consolidação da memória. E aí, nessas situações em que a gente tem a apneia, aí sim, o nosso sono ele é muito prejudicado. Tem interferência nas nossas capacidades cognitivas. Então, isso diminui rendimento no trabalho, diminui rendimento nos estudos, leva a comprometimento da memória. Então, assim, na verdade, o ronco ele está associado a um sono de pior qualidade por conta dessa forte associação com as apneias. Mas quando a gente investiga, e nos casos em que o ronco ele é isolado, ele não tem os episódios da apneia associados, aí ele, propriamente sozinho, assim, ele não chega a prejudicar a qualidade do nosso sono, mas interfere muito na qualidade do sono do parceiro. Entendi. E tem idade para roncar, doutora? Ou não? As crianças roncam, não roncam? Quer dizer, existe idade para isso? Crianças roncam também. Geralmente, crianças roncam ou por conta de rinites, né, de alterações nasais, ou por conta do aumento das amígdalas e da adenoide. São as principais causas de ronco em criança. Tem algumas crianças que também têm algumas alterações crâniofaciais, crianças que têm algumas síndromes genéticas, que também têm um risco aumentado de ronco. Mas existe um aumento da ocorrência dos roncos com o envelhecimento. Isso acontece porque a gente tem uma diminuição da força dos músculos que mantém a via aérea aberta quando a gente vai com o avançar da idade. E aí, por conta disso, fica mais frágil, né, mais fácil de colapsar a região da faringe, e aí a gente tem um aumento da prevalência de roncos conforme a população, conforme as pessoas vão envelhecendo. Mas crianças também roncam, principalmente por conta dessas alterações anatômicas da via aérea. Falamos bastante a respeito do ronco, né? Eu queria falar um pouco a respeito de prevenção ou tratamento. É possível tratar, é possível prevenir? Quais são os caminhos, doutora? Para quem ronca, uma das coisas mais importantes é fazer identificar qual que é a causa específica do ronco. O ronco ele pode
que todo mundo pode fazer e que vai ajudar a diminuir o ronco são perda de peso, porque conforme a gente perde peso, a gente quantidade de gordura na região do pescoço, a quantidade de gordura que é depositada na língua, então a gente consegue ter uma ampliação da via aérea, evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dormir, que também vai evitar esse relaxamento, evitar o uso de medicações que também causam esse relaxamento muscular, então, se possível, trocar algumas medicações utilizadas para induzir sono, também o tratamento de doenças nasais, então, tratar alergias, evitar o contato com ambientes em que vai ocorrer um aumento, né, uma crise, uma discussão dessas alergias. Isso, de uma forma geral, ajuda a melhorar o ronco em todo mundo. Agora, dependendo da causa específica, aí a gente também vai ter tratamentos específicos para o ronco. Se a gente tiver alguma alteração anatômica como causa do ronco, então um desvio de septo, um aumento dos cornetos, a gente pode fazer procedimentos cirúrgicos para correção desse desvio. Se a gente tiver um retroposicionamento da mandíbula, em pessoas que são retrognatas, cirurgias também de avanço mandibular ajudam a ampliar a via aérea. Existem também alguns tipos de aparelhos intraorais que também conseguem posicionar a mandíbula e a língua um pouquinho para frente, ampliando a passagem de ar da garganta e também contribuindo para essa melhora do ronco. Então, dependendo da causa específica, a gente tem. Por isso que é muito importante a gente fazer a avaliação médica, né, com um especialista, seja um médico do sono ou um outro, para tentar identificar o que é a causa específica do ronco. Vou perguntar exatamente isso, doutora. Qual é o momento de procurar um especialista? Quando é que a gente tem que acender a luz amarela e buscar ajuda médica quando a gente fala de ronco? Não, excelente pergunta. Na verdade, apesar do ronco ser um sintoma super comum, ele não é normal. Então, se a gente tem o ronco, se alguém comentou com a gente que a gente está roncando, se a gente percebeu que a gente está acordando engasgado, ou então acordando às vezes com a garganta muito seca, que pode ser um sinal de que a gente está dormindo de boca aberta à noite, a gente já deve passar numa avaliação médica para investigar o que está causando esse ronco e a gente investigar se associado ao ronco não estamos apresentando episódios de apneia, que é, na verdade, a situação mais preocupante, quando a gente tem essas pausas de respiração que podem trazer muitas consequências para a nossa saúde. Certo. E aí o médico a ser procurado é um médico especialista em sono ou um otorrino, né? Isso mesmo. Existem médicos que fazem medicina do sono de outras especialidades, pneumologista, neurologista, todos eles são capacitados para fazer uma avaliação e identificar a causa específica do ronco ou para fazer essa avaliação da apneia. Agora, para avaliar alterações anatômicas, então, potenciais tratamentos cirúrgicos, aí o médico indicado realmente é o otorrino, que é quem faz o tratamento dessas alterações. Doutora, existe um limite possível de ronco? Assim, olha, se eu roncar um pouquinho, tudo bem? Se eu roncar baixinho, tudo bem? Tem um limite possível existe uma normalidade ou não? Qualquer ronco é uma normalidade? Não existe assim um nível ok do ronco, né? A gente sabe que quanto mais... É um ronco baixinho. Isso. Quanto mais intenso o ronco, maior a vibração dos tecidos, então maior a chance da gente estar tendo as apneias associadas. Mas todo ronco é anormal. Não é normal roncar. Então todo ronco precisa de uma avaliação. Assim, essa avaliação, quanto mais breve for feita, né, quanto antes for feita, melhor, né? A orientação que a senhora daria para os nossos web telespectadores é que não esperem muito, né? Se você já identificou, então, já que não é normal nenhuma quantidade ou nenhuma altura de ronco, a partir do momento que você identificou que você tem isso, já procura logo a ajuda médica para tentar resolver, né? Isso mesmo, exatamente. Porque, mesmo assim, pensando nessa
possibilidade do ronco estar associado com as apneias, se a gente tiver, quanto mais tempo a gente tiver essas apneias, piores vão ser as repercussões para a nossa saúde, maiores vão ser os riscos da gente ter doenças cardíacas, da gente ter doenças cerebrovasculares, inclusive de ter acidentes até mesmo de trabalho, porque nos casos em que a gente tem apneia, há um aumento muito grande da sonolência durante o dia, um aumento do risco da gente estar envolvido em acidentes. Então isso é uma coisa preocupante. Qualquer ronco merece uma avaliação médica. Então não espere muito. O importante é a gente, quanto mais cedo, né, a gente fizer a identificação da causa, mais cedo a gente entra com o tratamento e evita essas repercussões. Ou seja, é algo que à primeira vista pode parecer inofensivo até, né, mas que na verdade não. Na verdade é algo que precisa despertar a nossa atenção também, né, doutora? Isso mesmo. Principalmente em crianças. Porque em crianças, uma boa qualidade do sono é fundamental assim, para um desenvolvimento. É um desenvolvimento físico mesmo. No sono, por exemplo, a gente tem a secreção do hormônio de crescimento, que é o GH, que ele tem a sua maior secreção no primeiro período de sono REM que a gente tem. Uma criança que ronca muito, que tem apneia, ela pode ter uma alteração dessa arquitetura do sono, ter menos sono REM, secretar menos hormônio de crescimento, por exemplo, e crenos. Então isso é uma coisa preocupante. Criança que ronca, que dorme mal, também é uma criança que tem dificuldade para aprender na escola, que tem um baixo rendimento escolar. Então, quanto mais cedo a gente identificar o que está acontecendo, menores vão ser as repercussões no crescimento e na vida dessa criança. Doutora Mariana, queria que você deixasse aí os seus contatos, né? Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, conhecer mais a respeito do seu trabalho, conhecer mais a respeito também desse assunto, né? Como é que a gente te encontra? Bom, meu Instagram é @doutora Mariana Isbrana. Lá eu falo bastante sobre doenças do sono, sobre doenças nasais principalmente, né, que é a minha especialidade. Então eu vou deixar aqui o contato e o convite para vocês me acompanharem lá. Tá certo, tá aí na tela, né, doutora Mariana Isbrana. É o contato do seu Instagram, o @, né, do seu Instagram, para que o pessoal possa te acompanhar também e ter mais informações. Doutora Mariana, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no Notícias do Bem, prazer em recebê-la. Hoje é quinta-feira, né, já dá para dar bom fim de semana. Obrigada a você, obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana. Obrigado, o prazer foi nosso. Tá aí a doutora Mariana Isbrana, médica otorrinolaringologista, participando com a gente, falando a respeito dos distúrbios do ronco, né? A gente precisa ficar atento também. Você vê que parece inofensivo, parece que não é nada, mas a gente tem que tomar cuidado, viu? Editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. Dessa vez, a gente vai falar a respeito do livro Avivamento. Confira. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Bacana, né? Então, acesse o site aqui, www.editorezion.com.br. Além do Avivamento, você vai poder acompanhar muitos outros lançamentos da nossa livraria e editora Ezion. Tem combos, tem bíblias em promoção, tem outros títulos em promoção, tem livros com frete grátis, tem material de papelaria, tem material infantil. Só coisa boa para você na nossa livraria e editora Ezion. Lembrando que quando você compra na Ezion, você está colaborando diretamente com a obra missionária. Porque todo o lucro da Ezion vai para os trabalhos da Junta Missionária de Pinheiros. Então você está ajudando no sustento dos missionários, está ajudando na construção de novos templos, na implantação de novas congregações, enfim. Tem muitos trabalhos desenvolvidos pela nossa JMP e quando você compra na Ezion, você está fazendo parte desse trabalho diretamente. Está aí para você, www.editorezion.com.br. Está na hora da previsão do tempo.
Ela está conosco aqui nos estúdios do Notícias do Bem para mais um dia, Raquel dos Santos. Seja bem-vinda, Raquel. Conte-me tudo a respeito desse tempo quente de inverno. Boa tarde para você que nos acompanha. Quirino, tem frente fria vindo por aí. É uma lenda isso, né? Mas a Uma lenda previsão urbana. é que tem até chuva também. Olha, Mas vamos aguardar, né? vamos ver. Você está contando já sexta-feira pra gente, né? Isso, sexta-feira. Vamos lá para as informações de sexta, sul e sudeste. Tarde também com os nossos web telespectadores. Hoje os comentários estão do jeito que a gente gosta. Tô até perdido aqui, ó. Oba, bastante, eu gosto assim. Bombando. Gosto assim. Vamos lá, então. Vamos para a Vamos previsão lá. do tempo. A umidade do ar continua em declínio na região sudeste nesta sexta-feira. O sol aparece e pode ter chuva isolada em algumas áreas. Já no sul, o tempo fica firme, mesmo com o avanço de uma frente fria que pode causar nebulosidade em alguns momentos. Tem condições para chuva isolada em algumas áreas. Em São Paulo, vai ter dia de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. E em Bagé, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 6 e máxima de 14 graus. Olha, para te falar a verdade, frio mesmo só em Bagé, né? Porque no resto aqui tá 24, 31 ali. Nada de frio, né? Nada de frio por enquanto aqui nesse inverno. Vimos nesse inverno do bem, como você batizou aí Inverno do nos bem, últimos dias. Então vamos lá para as nossas interações aqui. Vamos lá, quem está com a gente aí nesta quinta-feira? Marcos Alvarenga dando boa tarde, também a Betânia, a Delva também, cumprimentando aqui a toda a equipe do Notícias. Ana, sejam bem-vindos. Rosana Ramos. O Antônio Nunes está falando de Portugal, Quirino. Bacana. Olha só, ele disse parabéns pelas informações. E ele está dizendo que o clima lá está muito bom, em sol, depois de um longo período de inverno. Tá gostoso, né? A gente Bacana. tá no verão, né? Lá no hemisfério. Internacional, hein? Lá. Notícias está Notícias chegando. internacionais, sim, claro, com certeza. Bacana. E chega na terrinha do coração, né? Porque eu sou descendente Olha. e cidadão português. Olha só. Tá vendo? E também temos a Aparecida Parra, boa tarde, muitas bênçãos a todos, 24 graus em São Bernardo do Campo, ensolarado com ventinho. Tá tipo aqui, né? Sim. São Paulo Bem tá mais ou próximo. menos assim. Talvez um pouco mais frio, mas também tá por aí. Também temos a Sueli Freitas dando boa tarde, ela está dizendo, sou de Uberaba, Curitiba, Paraná. Deve ser um bairro, né? De Curitiba. Porque Porque Uberaba é Triângulo Mineiro. A cidade de Uberaba, vamos lá. A cidade de Uberaba, Triângulo Mineiro, né? Quirino pode dar aula aí Terra sobre... do Zebu. Ah, é? Recebe a Expo Zebu todo ano, né? É verdade. No recinto de exposições lá, onde fica a ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Uberaba é uma terra maravilhosa. Teve até matéria aqui no Notícias, Eu né? tive a oportunidade de ir várias vezes a Uberaba para cobrir a Expo Zebu. Olha. Então, sim, Uberaba, Minas, mas de repente é um bairro de Curitiba que a gente não conhece, né? Conta pra gente aqui, esclarece pra Sueli. gente aqui, vê se é isso mesmo, se a gente tá ficando doido aqui. sei Isso. lá. Olha só. E temos também a Maria Maria Luísa, assistindo de São Luís, Maranhão. Bacana. Anotado aqui já Terra o tempo bonita, dele. viu? São Luís Maranhão, vale Conhece, a pena né? conhecer. Conheço. Quem não conhece São Luís, vale a pena conhecer. Muito bonito, tem um centro histórico muito bonito, muito bem cuidado, praias maravilhosas, vale a pena conhecer São Luís, viu? Olha, passando bem, hein, Maria Luísa? É bom lá. A Amália também está dando boa tarde, dizendo Deus abençoe. Amém. A Patrícia Vieira também deixou aqui a participação dela. A Divina Maria também está dando a paz do Senhor. A Rosineide Souza também dando boa tarde. Ela fez um comentário sobre a entrevista. Sobre o ronco. Isso, sobre o ronco. Ela disse que o gênero dela ronca bastante, mas que o neto dorme bem desde a barriga. Ah, coisa boa, né? Mas é melhor o genro ir dar uma olhadinha no médico, né? Ouviu as orientações aí da médica, né? Não custa nada fazer uma consulta. Sabe o que me impressionou na chamada da entrevista? Otorrinolaringologista. Vai. É uma especialidade médica. Sim, mas você Sim, mas é um pronunciou... trava-língua. Foi, então, eu acho que eu ia dar uma travadinha. Não. E a Rosineide fala de Arraial do Cabo. Ela disse que lá está 25 graus. Tempinho Gostoso. bom, hein? Tempinho bom. Isso aí. Daqui a pouco você volta? Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, daqui a pouco a Raquel volta com Centro-Oeste, Norte e Nordeste na previsão do tempo e volta com a sua participação. Você que está acompanhando Notícias do Bem, não deixou seu recado ainda, interaja com a gente. Esse Dá espaço tempo. É todo seu. A Raquel tá de volta daqui a pouco. Aguardando aqui. Até já, Raquel. Até já. Até já.
E agora nós vamos para a nossa coluna Pelos Campos JMP. Hoje nós vamos rever como foi a inauguração do novo templo da Congregação Presbiteriana de Sumé, lá no interior da Paraíba. 16 de julho, uma data que marcou a história da Congregação Presbiteriana de Sumé, no interior da Paraíba. O sábado foi de muita celebração com a inauguração do novo templo, fruto de uma parceria abençoada entre a Junta Missionária de Pinheiros e o projeto Mão na Massa, da Confederação Nacional de UPHs. Tudo pronto, limpo. Aqui já tem muitos os irmãos aqui, ó. Aqui vai ficar as salas de escola dominical, banheiros, olha que coisa bonita, caprichada. Vocês vão dando uma olhada aí, ó. Aqui ficou todo na lateral do templo, tudo já pintado, tudo já funcionando. Maravilha, irmãos, coisa maravilhosa, um grande presente de Deus. Do Mão na Massa, que tem o presbítero Paulo Ivo como coordenador. Foi uma noite de festa e gratidão a Deus, com a participação dos voluntários que trabalharam 30 dias com muita dedicação. Além da Congregação de Sumé e da JMP, a parceria incluiu ainda o Presbitério Metropolitano da Paraíba, a Igreja Presbiteriana de Intermares e Projeto Cariri, a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Monteiro. O reverendo Mariano Alves Júnior, executivo da JMP, e André Toledo representaram a junta no evento. Bacana, e agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento. Acesse aqui www.fingermorumbi.com.br, tem o Instagram, @fingermorumbi, para você conhecer os projetos, para você se apaixonar pelos espaços. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp também, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta e a gente vai mostrar para você que a mesa diretora da Igreja Presbiteriana do Brasil foi eleita durante o Supremo Concílio que segue em Cuiabá, no Mato Grosso. E ainda, durante a gravidez, o estado nutricional tem impacto direto no bem-estar da mulher e no crescimento do bebê. O desafio para a grande maioria é manter uma dieta segura, que atenda a todas as necessidades da mamãe e do bebê que está sendo formado, sem que haja ganho de peso excessivo. Quem vai participar do Notícias do Bem e vai falar com a gente sobre esse tema é a nutricionista Juliana Monteiro. Interaja com a gente, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Notícias do Bem vai para mais um intervalo e a gente volta já já com muito mais para você. Não saia daí. Olá, eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Kali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Eu sou Edson de Ferreira Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, bendiciones, eu sou Marlon Binet
consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Para mí es un gran placer ser uno de los palestrantes oradores en el 18º Foro de las Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, no Centro de Eventos de Barueri. E o tema esse ano é a Bíblia, o livro da paz. Es un tema súper interesante e super actual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende 11 e 12 de agosto. Para saber mais e inscrever-se, acesse sbb.org.br. E você é o nosso convidado. Espero você lá. Espero você lá. Até lá. Bendiciones, abrazo y le estamos esperando para indagar y aprender juntos más de esa linda palabra de Dios. Toda terça às 9 da noite tem Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Horário alternativo aos sábados ao meio-dia. Israel para Jesus, um programa do Instituto ITB, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h45 da manhã, ao vivo. E a gente tem encontro também às 18h45 no nosso horário alternativo. Você que está acompanhando a nossa programação, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, faça a sua inscrição, tá certo? Ative o sininho para receber todas as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos da igreja, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Peça para o pessoal acessar o canal e fazer a inscrição, né? A gente precisa se tornar cada vez mais relevante nessa plataforma, a gente precisa fazer cada vez mais missões, né, através da internet, e a gente conta com a sua participação e conta com o seu apoio, tá combinado? Então, já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, compartilhe, ajude a gente a chegar a 1,5 milhão de inscritos até o final do ano. Essa é a nossa meta, queremos chegar lá. Se você ajudar a gente chega. Seguimos de notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu aplicar mais 2 revisões tarifárias extraordinárias para reduzir as tarifas das contas de luz. Essas revisões se aplicam aos consumidores atendidos pela Energisa, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Eles vão ter, respectivamente, redução média de 1,38%
e 1,3% nas tarifas. A revisão determinou a devolução do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, conhecido ICMS, incluído na base de cálculo do PIS e do COFINS, tributos federais que foram cobrados irregularmente nas contas de luz. E outra boa notícia, produtores rurais e agricultores familiares do Nordeste, afetados pelas enchentes do início do ano, ganharam mais tempo para ter acesso às linhas emergenciais de crédito. O repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente agora aqui no Notícias do Bem e vai trazer todas as informações a respeito desse assunto. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem, agora em São Paulo, né? O Matheus estava lá em Cuiabá acompanhando o Supremo Concílio, agora está em casa de novo. Literalmente de casa, aliás, literalmente em casa, porque estou aqui nos estúdios da IPPTV, na área externa aqui da nossa emissora. Exato, Quirino, o Conselho Monetário Nacional aprovou a extensão do prazo de contratação de 30 de junho para até 30 de novembro. As medidas vão beneficiar moradores da costa leste e da região nordeste, atingidos por desde o fim de maio. Recorrentes têm afetado principalmente o leste de Pernambuco e de Alagoas. Na semana de maio e na primeira semana de junho, as enxurradas e os deslizamentos de terra provocaram 9 mortes em Pernambuco. As mesmas datas valem para a renegociação do crédito agrícola autorizada pelo CMN em março. Linhas emergenciais de crédito e a renegociação especial de dívidas, os produtores rurais e agricultores familiares vão precisar produzir em municípios de área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tenham decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública. Então, nesses municípios, o CMN também prorrogou o prazo de contratação das linhas do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, destinada a donos de pequenos pelas enchentes do começo do ano. A linha, que vigorava para chuvas registradas entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, passou a abranger vítimas de enchentes entre novembro de 2021 e também julho deste ano. As linhas emergenciais de crédito foram instituídas em março para socorrer produtores rurais e donos de pequenos negócios no sul da Bahia, atingidos por fortes enchentes do fim do ano passado e também no início deste ano. A gente volta com você, Quirino. Uma boa notícia agora para os produtores rurais e também para os agricultores familiares que têm aí essa opção de crédito para recuperarem aí um pouquinho das suas fazendas, hortas, das suas produções. Matheus, obrigado pelas informações. Matheus hoje está com extremo bom gosto, né? Porque está vestido da mesma... Estamos aqui de uniforme azul claro, então bom gosto predominando hoje aqui no nosso Notícias do Bem. Até amanhã, Matheus. Amanhã estamos de volta. Até amanhã, para agradar o chefe. Até amanhã. Não é? Até amanhã, então. E a gente volta com as informações do tempo aqui no nosso Notícias do Bem. A Raquel dos Santos continua com a gente. Ela nem saiu daqui, na verdade, né, dos estúdios do Notícias do Bem. Vai trazer as informações agora de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Na sequência, a gente interage com quem deixou recado para nós, tá bom? Aí, dá vamos tempo lá ainda. Vamos com o tempo, então. Vamos lá. Vamos lá. Sexta-feira e o sol aparece e faz calor na região Centro-Oeste. O ar continua seco e não tem expectativa para chuva. Já no Nordeste, o tempo segue firme e abafado em grande parte da região. Pode ter chuva isolada, principalmente nas áreas litorâneas. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 11 e máxima de 30 graus. Região Norte, Marabá, no Pará, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por lá. Mínima de 22 e máxima de 36 graus. Em Rio Largo, no Alagoas, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Muito bem, Raquel. Previsão do tempo passada limpo aí para todo o Brasil, então, para essa sexta-feira. Vamos passar limpo, então, agora as nossas interações. Quem está com a gente aí no Notícias do Bem? Observação, tempo delivery. Entregue, Rio Largo. Rio Largo, verdade. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos interagir com a galera aí. Temos aqui o Vilmar dando boa tarde pra gente. E aqui na outra live vamos ver se alguém comentou mais. Não, por hoje foi só. Então tá bom. Então
estamos ok aí com os nossos web telespectadores. Isso aí. Amanhã você está de volta, então, com previsão do tempo e a gente interage mais, tá bom? Fim de semana. Com certeza. Até amanhã, Raquel. Amanhã. Tá aí a Raquel dos Santos participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, tá certo? E a gente vai agora falar a respeito do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que continua acontecendo lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Você já viu aqui que um dos momentos mais importantes foi a eleição da nova mesa diretora da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a nossa equipe acompanhou tudo de perto. Confira. Amanhã do primeiro dia de Supremo Concílio foi de muito trabalho para os 1.400 delegados, que representavam igrejas e presbitérios de todo o Brasil. O ato de verificação de poderes foi inteiramente digital e registrou a presença por meio do aplicativo iCalvinos. Então nós estamos aqui participando da reunião. Hoje nós já tivemos algumas das eleições, elas continuam agora. A primeira parte aqui do Supremo Concílio é a eleição da mesa diretiva. O reverendo Roberto foi reeleito presidente, e tivemos o reverendo Marcos Sérgio aqui de Cuiabá, eleito vice-presidente. Agora nós estamos elegendo os secretários. E depois começaremos aí com a leitura dos pareceres das diferentes comissões, e o plenário então irá votar. Os documentos sobem para o Supremo Concílio através dos presbitérios, vão ao sínodo, são analisados pelas comissões, e aí vem o relator aqui, relata o documento e o documento é votado. A gente está nesse primeiro momento votando a questão da mesa, né? Já foi o presidente, já foi o vice-presidente. É a primeira vez que eu participo como delegado, né, como deputado. Eu já vim outras vezes como visitante. Então está sendo uma experiência nova para mim também, né? Agora está sendo os secretários. Então daqui a pouco vão vir as grandes decisões e os documentos que a gente está trabalhando no tempo. Também trabalhei na Comissão de Legislação e Justiça 6. Então temos alguns documentos que a gente avaliou também e fez uma proposta aí para casa, né? As primeiras votações foram para a nova mesa diretora da igreja. Ao todo, 6 líderes foram indicados para a presidência da igreja por sínodos e presbitérios da IPB de todo o país. Mas aqui no plenário, só 3 concorreram ao cargo. E o reverendo Roberto Brasileiro, com 1.014 votos, foi reeleito para o quadriênio que vai até 2026. Roberto Brasileiro Silva nasceu em 1951, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. É pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, na mesma cidade, desde a organização, em 1983. Também atua como professor de teologia. Este é o 6º mandato dele à frente da denominação. Com muito trabalho, com muita disposição para servir a igreja. A igreja é que dita todas as pautas, porque é as decisões dos concílios que nos conduzem. Eu continuo sempre fiel ao mesmo princípio. Nós somos uma igreja conciliar e nossa igreja vai continuar a conciliar, cumprindo as suas obrigações. O senhor ficou contente com o resultado? Eu fiquei surpreso, porque depois de tantos períodos a gente tem os desgastes naturais. E eu creio que Deus está dirigindo todas as coisas e eu agradeço ao Senhor por continuar. Brasileiro também é conhecido por unir os diferentes grupos de pensamentos da igreja. O reverendo Roberto Brasileiro foi eleito pela primeira vez no ano de 2002, no Rio de Janeiro. E ele tem então se mantido à frente do Supremo Concílio, principalmente porque ele deixou essa impressão na igreja de que ele é um pastor, acima de tudo, mais que um administrador, né? Alguém interessado em manter a paz, a unidade da igreja, em conservar os diferentes grupos, as diferentes tendências, numa convivência amigável, cada grupo, claro, mantendo as suas posições, mas aprendendo a conviver com as posições dos outros. Então, pelo fato de ele ter exercido essa função de pacificador, de conciliador, e diante do fato de que a igreja presbiteriana sofreu muito, inclusive num passado não muito distante, nos anos 70, 80 e 90,
com tensões muito grandes, com divisões dolorosas. Então a igreja ficou muito temerosa de que isso tornasse a acontecer, e tendo à sua frente um líder que tem evitado isso, que tem mantido a paz, então isso tem resultado nessas diversas reeleições dele para o cargo de presidente do Supremo Concílio. O reverendo Marcos Sérgio foi eleito vice-presidente. Outros 4 oficiais foram escolhidos pelo plenário como secretários. E a gente tem mais um recado muito especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, ou onde desenvolve coisas novas, não importa, né? A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Notícias do Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta e vai mostrar para você que durante a gravidez o estado nutricional tem impacto direto no bem-estar da mulher e, é claro, no crescimento do bebê. O desafio para a grande maioria das grávidas é manter uma dieta segura que atenda a todas as necessidades sem ganhar peso excessivo. Daqui a pouquinho quem vai estar com a gente para falar sobre esse tema é a nutricionista Juliana Monteiro. Nós vamos para mais um intervalo. Notícias do Bem volta rapidinho, então, com muito mais informações para você. Continue com a gente, até já! Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje, não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 20 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária.
Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, você continua acompanhando então o nosso encontro, né, diário, de segunda a sexta, sempre a partir das 11h45 ao vivo, para informação de qualidade. Aqui no Notícias do Bem, você sabe, né, a gente fala de tudo. Falamos de economia, falamos de saúde, falamos de agronegócio, falamos, é claro, também a respeito da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e dos campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Informação de qualidade, informação do bem para você, segunda a sexta-feira. Vamos para o último bloco, né? Vamos para a nossa última entrevista. Durante a gravidez, o estado nutricional tem impacto direto no bem-estar da mulher e, é claro, no crescimento do bebê, né? As necessidades da gestante aumentam de forma a apoiar o desenvolvimento do filho. E é por isso que é essencial que a grávida tenha uma alimentação adequada para a fase em que ela se encontra. O desafio para a grande maioria das mulheres manter uma dieta segura que atenda às necessidades da mãe e do bebê sem que haja ganho de peso. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a nutricionista Juliana Monteiro. Oi, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Notícias do Bem. A gente tentou ter essa conversa uns dias atrás, aí a internet não nos ajudou, mas hoje vai, hein? Seja bem-vinda. Isso mesmo, boa tarde. Agradeço vocês pela oportunidade e por falar em um tema tão importante, né? Que a nutrição durante a gestação pode, inclusive, salvar a vida do bebê, né? Então, é um assunto realmente muito importante, porque um ganho de peso durante a gestação pode gerar riscos aí para a mãe, um baixo crescimento, como vocês falaram, né? Anunciando a entrevista, o bebê, para ele crescer, ele precisa que a mãe esteja se alimentando bem. É verdade. Agora, Juliana, queria que você comentasse inicialmente para a gente a respeito das fases da gravidez. A mãe precisa de nutrição diferente em cada fase? Precisa de uma dieta diferente em cada fase da gravidez, em cada momento da gravidez? Sim, um pouquinho diferente, não tão diferente assim. Primeiramente, né, no primeiro trimestre, quando a mãe engravida, né, nos primeiros 3 meses aí de gestação, essa necessidade de ferro, de vitamina B12 está bem aumentada nesses primeiros meses. Então, a mãe ela precisa comer mais alimentos, aí, mais ovos, fonte de vitamina B12. Também é bem importante. E vitamina D. Essa mãe que vai engravidar ou que já engravidou precisa estar dando a sua vitamina D. Porque principalmente nos primeiros 3 meses, a vitamina D é muito importante aí para hormônios da gestação. E muitas gestantes engravidam com ela baixa, né? Então, isso é bem importante, estar com uma boa quantidade de vitamina D, tomar sol, alimentos, fontes de gorduras boas aí também, como, por exemplo, o azeite, né, extra virgem é bem importante, o leite, o queijo. E aqui eu chamo a atenção, após os 3 primeiros meses, o bebê ele começa a crescer mais, né? Então, o bebê ele precisa de mais cálcio também, que vem do leite, do queijo. E muitas mães têm até intolerância à lactose, não podem consumir derivados do leite. E eu percebo que também elas não fazem essa reposição, né? Não fazem essa complementação na alimentação de um suplemento de cálcio, por exemplo. Então, a partir dos 3 meses, é o cálcio que é mais importante, juntamente com o ferro também. O ferro é um dos nutrientes mais importantes durante toda a gestação. É ele que vai prevenir contra pré-eclâmpsia, parto prematuro, né? É muito perigoso o parto prematuro quando a gestante está com uma baixa do ferro, da ferritina. Então, sempre fígado de boi, se a gestante gosta, colocar bastante limão na comida, inclusive ajuda a reduzir os enjoos. É bem importante para manter essa boa quantidade de ferro para ter uma gestação segura. Tá. E nos últimos meses, tem algum cuidado especial, Juliana? Sim. Após as 28 semanas de gestação, tem alguns alimentos que a mãe deve evitar, porque são alimentos ricos em que a gente chama de polifenol, que é uma substância que ela até é saudável, só que após a mãe precisa evitar esses alimentos para prevenir uma doença que se chama, né, constrição fetal. Então, muitas gestantes não sabem disso. Após as 28 semanas, por exemplo, o azeite extra virgem precisa ser trocado pelo óleo de canola, que é um alimento que é uma gordura que tem menos esse polifenol. O
deve ser trocado pelo chocolate branco, não deve-se principalmente consumir café durante toda a gestação, mas principalmente após as 28 semanas de gestação. Por exemplo, laranja, é bom trocar por abacaxi, goiaba. Então, evitar frutas, por exemplo, a uva vermelha deve ser trocada pela uva verde. Então, evitar alimentos ricos em fenóis para que não cause esse problema aí, que causa um problema no coração do bebê. Agora, tem uma outra questão importante que eu acho que é um grande desafio também para as mamães, que é a quantidade de comida. Porque dizem, eu obviamente não tenho como saber, mas dizem que gravidez dá uma baita fome, né? E aí às vezes exagera na quantidade, né? Dá uma baita fome mesmo. E o que acontece? Na verdade, todo mundo sempre soube que gestante precisa comer mais, né? E muitas vezes elas comem, sentem muita fome durante o dia, mas a questão que sentir muita fome na gestação é um sinal que você precisa de ajuda, né? Porque você precisa combinar esses alimentos para que eles te sustentem por mais tempo. É muito cultural que a gente coma, por exemplo, bolo e café, ou que a gente coma café e biscoito. E isso tem uma digestão muito rápida. Qualquer um de nós, principalmente a gestante, se come café e biscoito, ou pão e café, tem uma digestão tão rápida que você vai ter fome a todo momento. Inclusive as frutas. É muito comum que eu veja as gestantes, né, quando engravidam, agora estou comendo frutas. A fruta é excelente, mas para uma gestante, a fruta nunca pode vir sozinha em uma refeição. Sempre essa fruta deve vir acompanhada com um pedaço de queijo, com alguma castanha, né, com amendoim. Então, evitar, para você não ter gestação, evitar de comer tanto frutas puras, quanto biscoitos e pãozinhos aí puros, né? Complementar melhor principalmente os lanches. Fazer melhor combinações para que você tenha mais vitaminas e mate mais a sua fome mesmo. Certo, Juliana, tem uma outra questão que faz parte do imaginário até, né? Enfim, já faz parte das lendas da gravidez, que é aquela coisa de que a mulher, quando está grávida, tem vontade de comer uma coisa ou outra específica. Eu quero comer sorvete com couve, sei lá, enfim. Isso é porque o organismo da mulher está sentindo falta de algum nutriente ou isso é mito? Isso é bem importante você falar, porque a maioria das de algum nutriente. Então, às vezes as gestantes comentam assim, nossa, eu tô com muita vontade de comer couve. Quando a gente vai ver, ela tá com uma baixa do ferro, tá com ferro baixo, né? Outras comentam que estão com muita vontade de comer manga ou outras frutas amarelas. Significa que está faltando, por exemplo, vitamina A. Então, sempre ficar atenta a essas vontades. Se elas vêm com muita frequência, significa sim que seu corpo está com alguma deficiência. Principalmente, às vezes, a vontade de comer doce, que é muito comum. A vontade de comer doce na gestação está muito ligada à falta de proteína na alimentação. Então, significa que você precisa comer mais carne, mais ovo, mais queijo. Então, ficar atenta que o nosso corpo é perfeito. Então, ele fala exatamente o que ele está precisando. Em alguns momentos, só que a gente precisa entender. Bom, a gente está falando aqui desse período da gravidez, principalmente, né? Estamos falando dos 9 meses, mas, na verdade, quando a gente pensa no período todo, né, a preocupação tem que começar antes para as mulheres que querem ficar grávidas, e depois do parto também tem uma preocupação, é preciso ter uma preocupação também com relação à dieta nesses dois momentos pré e pós, né, esses 9 meses de gravidez. Sim, exatamente. Antes de engravidar, se você está pensando em engravidar, você já precisa ver como está a sua vitamina D e sua ferritina. Como antigamente usava só o ácido fólico, né? Mas a gente sabe que a gente precisa muito mais do que isso para ter uma gestação segura, para evitar aborto aí nos primeiros meses. Então, ver como está a sua ferritina, vitamina B12, vitamina D vai ajudar nessa preparação. E o pós-parto é muito importante. E se esquecem delas mesmas, né, e começam a cuidar mais do bebê. Mas para a mãe, por exemplo, para evitar a depressão pós-parto mesmo,
essa mãe precisa estar bem alimentada. E mais uma vez, a vitamina B12 vem aí, a vitamina D. Então, você deve continuar com essa suplementação de vitaminas, né, que você tinha durante a gestação e ainda comer melhor, né, ovo, mais queijo também. Não cortar alimentos sem uma orientação, porque senão você pode ficar com uma deficiência aí e se sentir muito cansada, desanimada. Ia falar exatamente a respeito disso para a gente fechar, Juliana, que é a questão da suplementação alimentar. Quer dizer, é preciso que a gestante procure, obviamente, que faça um acompanhamento adequado, né, da gestação e que procure um especialista para falar, inclusive, da suplementação alimentar. Tem muitas vitaminas que ela precisa tomar, né, inclusive durante a gestação, porque só comendo também não consegue suprir todas as necessidades, né? Essa fase, tanto da gestação, quando a mulher não engravidou, da gestação e do pós-parto, essas 3 fases precisam de uma, porque não tem como atingir somente pela alimentação as necessidades dessa mulher. Então, para evitar depressão, ansiedade, tudo isso está ligado às vitaminas do nosso corpo, que hoje em dia, né, pela vida, não conseguimos, muito menos as gestantes que têm uma demanda, né? A mulher não pode ter de sangue, então precisa de uma boa suplementação até para ajudar na cicatrização e recuperação. Com certeza, a dica, portanto, é procurar um especialista, né, para que possa receber toda a orientação adequada, né, Juliana? Exatamente. Não é tentar fazer de casa, porque a minha mãe... Tem até algumas coisas que as mães fizeram que dá certo, né? Mas sempre é bom passar por uma nutricionista, enfim, por um especialista na área, para que possa ter a orientação adequada, né? Isso, um especialista, você entenda o que você está passando, porque o nosso corpo fala, né? Então, muitas vezes você sente desânimo, cansaço. Não é normal sentir tanto cansaço assim na gestação. Se você está se sentindo muito cansado, ou também no pós-parto, muito sono, isso está ligado a alguma falta de vitaminas. Tá certo. Juliana, queria que você deixasse seus contatos pra gente, né? Suas redes sociais, para que a gente possa te acompanhar, para que possa acompanhar também as suas dicas, as suas orientações. Quem quiser saber mais a respeito do seu trabalho também, quais os caminhos? Sim, eu tenho o meu Instagram, que é @jumonte.nutri, que lá eu ensino tudo sobre gestação, alimentação da criança, e também o meu WhatsApp. Mas lá no meu Instagram tem o WhatsApp, já tem o link direto, acho que fica mais fácil. Fica, com certeza. Tá aí na tela, então, né, o @ da Juliana. Quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho dela, entrar em contato também, é só seguir, manda um direct e ela com certeza vai te responder. Juliana, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Prazer em conversar contigo. Volte sempre. Obrigada. Tchau, tchau. Certo. Muito obrigado. Nutricionista Juliana Monteiro participando com a gente aqui no finalzinho, né, do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. A gente conta sempre com a sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, de segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã. A gente tem horário alternativo também, às 18h45. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. E é claro, você já sabe, né? Todo o conteúdo da IPP-TV você encontra no canal IPP Play. É aqui mesmo, youtube.com/IPP-Play. Curta os nossos vídeos, compartilhe o canal com seus amigos, fique à vontade também para comentar lá, tá certo? E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, rumo a 1,5 milhão de inscritos. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta aqui ao vivo, a partir das 11h45 da manhã. Eu estou esperando por você, então. Até lá. Tchau.